Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje, que Deus possa nos abençoar, abrir os nossos olhos para entendermos o que Deus quer falar conosco através da palavra dele, porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, que as pessoas possam olhar, que olhem para mim, Senhor, e deseja servir a Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, essa palavra. Não quero que saia nada de mim mesma, mas eu quero que saia, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar essa pessoa que precisa de cura, Pai. De cura interior, Pai. Cura no coração. Oh, Pai querido. Oh, Senhor, que o Senhor possa circuncidar o coração dessa pessoa que ainda não aceitou a circuncisão no coração. Eu já aceitei. Jesus circuncidou o meu coração. Jesus tirou todo o ódio, todo o rancor, toda a raiz de amargura, toda a tristeza e colocou um novo cântico em meus lábios. Eu rogo, Senhor, que através desse vídeo que pessoas possam confessar Jesus como Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, eu sou a evangelista Patrícia. Eu quero pedir vocês para deixar o like de vocês. Hoje nós vamos entrar no capítulo 19, muito sério, porque olha para vocês ver, no capítulo anterior, Deus falou com Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele lembrou do sobrinho dele que estava lá, e tudo, e ele foi falando: Deus, se tiver 50, o senhor vai destruir? E Deus falou: não, porque quando tinha 3 anjos que aceitou comer com Abraão, mais 2 foram, o que ficou lá aponta para Jesus, tá? Esse anjo aí. Porque Jesus, ele existe antes da fundação do mundo. Ele sempre viveu, né? Adorando o Pai, adorando o Filho, adorando o Espírito Santo. Nós estamos adorando o mesmo Deus. Há somente um Deus, um só Espírito, um só corpo, né? Então aqui, gente, o que acontece? Aí ele falou assim: vou destruir Sodoma e Gomorra, ela tá muito pecaminoso, o pecado jaz ali. Aí Abraão foi e falou assim: Deus, se tiver 50, o senhor destrói? Não, Abraão, não vou destruir, não. Aí ele falou assim: e Deus, e se tiver 40, se tiver 5 a menos, se tiver 45, o senhor vai destruir? Ele falou assim: não vou destruir, se tiver 45. Aí ele falou assim: ele falou assim: Deus, desculpa o meu atrevimento, desculpa, Senhor, mas se tiver 20, o senhor destrói? Deus falou assim: não vou destruir, né? Aí ele estava intercedendo. Olha o poder da intercessão. Nós devemos interceder pelos nossos, né? E ele falou assim: o Senhor não é abusando de ti, mas se tiver 10, o Senhor destrói Sodoma e Gomorra? O Senhor destrói? Ele falou assim: não, se tiver 10, vou deixar. Então aí Abraão ficou aliviado, ele intercedeu, né? Porque ele lembrou do sobrinho dele, das sobrinhas, lembrou das esposas de Ló e tudo. E aí, gente, no capítulo 19, o Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Quando Ló vê que ele vê que dos 2 anjos estavam lá em Sodoma, o que ele faz? Ele convida-os para entrar na sua casa, mas eles falaram: não, nós vamos ficar aqui na cidade mesmo. Olha a diferença. Abraão chamou aqueles anjos para comer com ele e tudo, e eles aceitaram e esperaram o preparo. E preparar uma vitela, assar pão, isso tudo demora demais, e eles esperaram. Aqui eles não queriam entrar na casa de Ló. E porque ele já estava meio que se adaptando àquela vida pecaminosa ali.
E o Senhor Jesus, ele não habita com o pecado. O Senhor Deus não se habita com o pecado. Então, aqui no capítulo 19, os anjos aparecem lá, e como lá eles tinham costume de ter essa prática de estar homem com homem, eu creio também que mulher com mulher, lá já a cidade jazia em pecado. E o pessoal queria estrupar os anjos. Os homens lá queriam estrupar os anjos. E aí depois, Ló falou assim, não, entra aqui em casa. Naquela época era costume lavar os pés, né? Podia viajar muito, mas lavava só os pés. Então, seus pés vão ser lavados, vocês vão alimentar conosco e tudo. E eles entraram na casa de Ló. Entrando na casa de Ló, eles lavaram os pés, eles comeram. E o povo lá sabia que eles estavam lá na casa de Ló. E eles ficaram socando a porta e falando, deixa esses homens para nós vamos ficar com ele, nós vamos estrupá-los, nós vamos ter relação com eles. E aí Ló ficou muito preocupado e falou assim, olha, ele teve a coragem de oferecer as filhas virgens deles para serem estrupadas pelos homens lá fora, para proteger os anjos. Não, usem minhas filhas e tudo. E os anjos, eles não aceitaram, eles falaram assim, nós queremos esses homens que estão aí. E eles forçaram a porta e entraram lá na casa de Ló. E quando eles tentaram pegar esses anjos, eles foram feridos por cegueira. Os anjos cegaram eles, ficaram cegos. E os anjos, eu esqueci de falar com vocês que os anjos foram avisar que ia destruir Sodoma e Gomorra, que era para eles saírem da cidade. Mas só que, desculpa aí, irmãos, só que Ló e sua família não estavam querendo sair da cidade. Os anjos tiveram que tirar, né? Aqui no capítulo 19, quando fala assim, ó, que ele recebe os anjos em casa e tudo, acontece a destruição de Sodoma e Gomorra. E nesse capítulo 19 aqui, os varões daquela cidade desejaram abusar dos visitantes de Ló de uma forma sádica e homossexual, que eles queriam ter relação com eles, e eles eram anjos do Senhor, né? E mesmo se fosse um homem normal, nós sabemos que isso a Bíblia condena. E a homossexualidade é o único motivo aqui oferecido para o julgamento de Sodoma, conforme Judas 7 o confirma, embora em Ezequiel 16, 49 a 50, acrescente-se outras questões. A cultura de então existia de que visitantes não fossem transformados em vítimas. Isso foi mais uma forma, né, codificada na lei mosaica. E os homossexuais deveriam ser punidos com morte, não podia. Aí Ló pega, no 19:8, que eu já falei com vocês, Ló, ele oferece as duas filhas, mesmo ela sendo virgem, né? A virtude da hospitalidade contrastou com um vício de comportamento inacreditável. A próxima ação de Ló é oferecer as suas filhas no lugar dos hóspedes. Só que eles invadiram a casa assim mesmo, né? E aí eles cegaram aqueles homens, os homens que tentaram atacar os anjos, que vieram avisar a Ló da destruição, foram atacados por cegueira. E aí no 19, no capítulo 19, o que me apanhe este mal e eu morra. Ló buscava mais segurança do que o monte
podia conceder-lhe, em muitos aspectos, de tornar-se o modelo de força de presente século mal. A futilidade da busca de segurança em coisas temporais e vista na rápida partida. Então os anjos tiveram que pegar Ló e tirar lá da cidade. Eles falaram a pressa que tudo vai ser destruído. E teve uma parte aqui no capítulo 19 que os anjos falaram com eles assim, vá para o monte, né? E aí Ló falou assim, eu quero ir para Zoar, deixa eu ir para Zoar. É que ele queria ir para Zoar. Então os anjos permitiram que ele fosse para Zoar, né? Mas como depois ele ficou com medo, ele saiu de lá e foi para lá para onde os anjos tinham mandado e ficou lá na caverna. Mas antes, voltando um pouquinho atrás, quando eles saíram lá da cidade, aqui ó, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu até Sodoma e Gomorra. Eu estava estudando a respeito, lá em Sodoma e Gomorra tinha muito petróleo e enxofre. Então quando Deus mandou os raios do céu, pegou fogo. A cidade pegou fogo por inteiro. Ó, gente, olha pra você ver o absurdo que aconteceu com Hollywood aí, né? Todo mundo está comentando que é uma blasfêmia contra Deus, né? Que eles debocharam de Deus aí, mas não vamos precipitar as coisas, vamos deixar Deus mostrar, né? Que para mim Deus não mostrou isso, mas nós devemos continuar. Nós sabemos que o juízo do Senhor está acontecendo sobre a terra, está tudo acontecendo. Aí quando a cidade começou a pegar fogo e tudo, o que aconteceu? A mulher de Ló, que os anjos tiraram de lá e tudo, olhou para trás. Quando ela olhou para trás, na Bíblia diz que ela, aqui ó, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de fornalha. E a mulher olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Existem pregadores que falam que na hora do fogo que caiu em Sodoma e Gomorra, que ela ficou toda coberta de sal, e o sal endureceu, né, porque foi misturado com enxofre, e por isso que fala que ela virou uma estátua de sal. Mas eu vou ficar aqui no pé ao pé da letra. Para mim ela virou uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Abraão levantou-se naquela manhã e pensou, nossa, quanto fogo, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, gente, ele teve que sair do lugar que ele estava, lá nos Carvalhais, em Manre, porque estava tudo enfumaçado mesmo. E derrubou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores da cidade, os que nasciam na terra, todo mundo morreu. Menos Abraão e suas filhas, menos Ló e suas filhas, porque a mulher de Ló olhou para trás. Quantas vezes, gente, nós desejamos olhar para trás e voltar, e desejamos voltar às práticas dos nossos pecados anteriores? Porque nós sabemos, se sairmos da presença de Deus, a gente volta a ter desejo dobrado pelo pecado que nós praticávamos lá no mundo. Porque o demônio, quando ele volta a habitar numa casa limpa, ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. Então a pessoa piora, é pior, né? E aqui, gente, aconteceu que quando Deus destruiu a cidade da Campina, Deus, olha o poder da intercessão. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Foi porque Deus lembrou da intercessão de Abraão, que ele intercedeu. E tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade.
E subiu Ló para Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Então ele tinha pedido antes para ir para Zoar. Depois ele resolveu, foi o que eu falei com vocês. Ele foi e falou assim: ah, não. Só que tem que as filhas, aí acontece o incesto. Meu. O que é incesto? Incesto é relação de filha com o pai. Elas falaram assim: agora o Ló não quis voltar e ficar com Abraão. Deve ter ficado com vergonha, porque ele ficou rico lá em Sodoma e tatatá, né? Aí o Ló, elas falaram assim: nós agora só resta nós e nosso pai. Então uma das filhas falou assim: vamos embebedar. Acontece o incesto, gente. E Deus não aprova, tá bom? Ela teve relação com o pai dela, ela embebedou o pai dela não viu, ele tomou vinho lá à vontade, que elas acharam, não sei se elas acharam, o que aconteceu, não posso falar além do que está na palavra de Deus, né? E aqui elas embebedaram, o pai. Um dia o pai ficou trêbado, né? Com o vinho fermentado, ele coloca tonto. Nós já vimos isso na história de Noé. E ela teve relação sexual com o pai, engravidou do pai. Aí, quando uma pessoa ela teve relação com o pai, aí depois embebedou o pai de novo e falou com a outra irmã: agora é sua vez. E ela foi também, ficou esperando. E aqui, gente, e aí deu a origem, originou no verso 19:37, elas ficaram grávidas e deu a origem aos moabitas. Deriva-se de uma raiz verbal hebraica que significa através do nosso pai. Deu origem, ela ficou grávida, né? E deu o nome Moabe, que significa engravidamos através do nosso pai. Os moabitas mais tarde foram os responsáveis pela maior sedução carnal, a maior sedução carnal da história de Israel, conforme Números 25. Beiame significa filho do meu parente. Então deu origem também aos amonitas, que eram responsáveis pelo sacrifício humano ao deus deles, chamado Moloque. Então, as duas filhas de Ló tiveram, cada uma teve um filho. Um foi chamado de Moabe, que significa que ela teve relação com o pai. Moabe significa relação com o pai. E Beiame significa filha do meu parente, que eles deram, eles começaram a sacrificar seres humanos ao deus Moloque. E mesmo sendo tudo de origem de Abraão, você pode ver que é tudo parente, Egito, né? Então não esqueça disso. Moabe, pode grifar aí, ó. Moabe significa relação com o pai. E Beiame significa relação com parente, tá? E assim, eles caíram realmente no pecado. Nós não podemos elas tomaram uma decisão precipitada. Eu tenho certeza, se elas tomassem outra decisão de procurar o tio delas, o Abraão ia convidá-las, ia arrumar um marido para elas. Mas elas preferiram embebedar o pai e tomar essa decisão precipitada. E Deus não gostou disso, né? Então aqui, então elas conceberam, as duas filhas de Ló tiveram a primogênita, teve um filho e chamou seu filho de Moabe, que significa tive relação com meu pai, tá? Relação com o pai, relação com o nosso pai, fica melhor. E o outro, a outra que se deitou, ela teve com o pai também,
ela teve também um filho chamado Beame. Este é o pai dos filhos de Amon. Então, Moabe e Amomitas são os povos pecaminosos que cometeram as maiores atrocidades por causa de erradas. Porque naquela época que houve a vitória, que Deus deu a vitória a Abraão com os 318, eu acho assim, que era para Ló reverter a situação, né? E voltar a morar com Abraão. Mas ele preferiu a luxúria. A luxúria, a riqueza tem tirado muitos crentes da presença de Deus. Muitos. Principalmente cantores, né? Evangélicos. A riqueza corrompe. Se a pessoa não souber lidar com o dinheiro, a pessoa corrompe. E acabou que ficou numa miséria total, né? Porque perdeu tudo. Não tinha Deus, ficou sem Deus, começou a adorar o deus Moloque, e as pessoas ofereciam, tinham o costume de oferecer os seus primeiros filhos ao deus Moloque, né? E aqui, eles falam para tomar muito cuidado, para não ficar chamando as pessoas de moleque, não, porque moleque significa Moloque. Eu não tenho esse costume, mas geralmente em outras cidades tem esse costume. Esse é o capítulo 19. Então, gente, não olhe para trás. Não deseje as coisas do mal. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado.